temos aqui, para iniciarmos a nossa apresentação, um pouco da história de como essas duas barragens foram concebidas, né? Comentando que inicialmente, no ano de 2006, a Replan, ou Petrobras, solicitou ao Comitê das Bacias PCJ um aumento da captação na sua refinaria, né? Esse aumento que passaria de 1.770 metros cúbicos por hora para 2.400 metros cúbicos por hora, ou um aumento de 0,67 metros por segundo, que corresponde também a 175 litros por segundo. Tá? Então, como contrapartida para conceder a liberação desse aumento na captação, o Comitê das Bacias PCJ colocou algumas exigências, solicitando o cumprimento por parte da Replan de 10 ações, né, em benefício das bacias, tá? E uma delas era promover ações que envolvesse o aumento da disponibilidade hídrica das bacias PCJ. Tá? Então, em vista disso, a Replan contratou uma empresa de projeto para fazer um estudo de viabilidade, né, do aumento dessa disponibilidade hídrica. Esse estudo foi concluído e foi, então, apresentado 12 possíveis eixos de barragens com a finalidade de reservação e, portanto, garantir uma maior disponibilidade hídrica. Tá? E nesse estudo também, além da indicação dessas 12 barragens, foi feito um estudo, o benefício-custo e tudo mais, e verificou-se que os dois eixos mais viáveis, né, seriam os eixos das barragens de Duas Pontes e Pedreira, que são objeto aqui dessa nossa reunião. Tá? Então, depois disso, a Replan contratou a elaboração do projeto básico dessas duas barragens, tá? Que foi concluído em 2013. Em 2013, o Comitê de Bacias PCJ aprovou esse projeto básico, repassou o mesmo para a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, que, por sua vez, em julho, final de julho de 2013, repassou esse projeto básico para o DAE, para que ele tomasse todas as providências para o desenvolvimento da próxima etapa, que seria a elaboração do projeto executivo. Então, para a gente ter uma ideia da localização das duas barragens, né? Aqui nós temos as bacias PCJ, o rio Camanducaia, o rio Jaguari. Além desses rios tem o rio do Atibaia, Capivari e Jundiaí, que compõem as bacias PCJ. Tá? A barragem Duas Pontes e Pedreira está localizada aqui no rio Camanducaia, nesse ponto, né? Próximo aqui da cidade de Amparo. E a barragem Pedreira está localizada no rio Jaguari, próximo à cidade de Pedreira. Aqui nós temos alguns dados das duas barragens, tá? Volume útil de 331,9 milhões de metros cúbicos de volume útil, Duas Pontes com 53 milhões de metros cúbicos, né? E outras informações aí do empreendimento. Então, quanto aos benefícios que essas duas barragens vão trazer para a região das bacias PCJ, seria o seguinte, né? Inicialmente, nós temos aqui que a vazão hoje, vazão mínima média mensal, situa-se em 4,8 metros cúbicos por segundo, ou seja, essa é a vazão natural do rio, sem considerar a presença de barragens, tá? Essa é a vazão que se garante hoje mínima no rio Jaguari. Com a implantação do barramento, que vai promover a reservação da água, né? A acumulação da água durante as épocas de chuvas, para poder, então, abastecer a região nas épocas de estiagem. Então, com a barragem de Pedreira, vai ser acrescido a essa disponibilidade natural mais 3,7 metros por segundo, passando, então, a garantir um total de 8,5 metros por segundo. Para a barragem Duas Pontes, nós temos que o rio Camanducaia, hoje, sem a barragem, ela garante uma vazão mínima mensal, média mensal de 3,4 metros por segundo, e com a barragem Duas Pontes,
haverá um acréscimo de 5,3 metros cúbicos, portanto, garantindo-se uma vazão de 8,7 metros por segundo, todas essas duas, é claro, correspondente a uma garantia de 98%. Então, essa soma das duas, que dá do ganho, né, que se ganha para as duas barragens, que somam 9 metros por segundo, é suficiente para garantir o atendimento de uma população de cerca de 2,5 milhões de habitantes. Outro aspecto importante de ser comentado é que, se vocês analisarem aqui os rios da região, tá? Tamanducaia, a barragem das Pontes, Jaguari, a barragem Pedreira, tá? Depois o rio Piracicaba, rio Atibaia, rio Jaguari, nós temos que essas duas barragens estão localizadas nessa parte superior desse desenho, né? Tá? De modo que, então, essas duas barragens vão garantir essas vazões citadas, que somando essa com essa dá 9 metros por segundo, né? Então, só que elas vão atender diretamente esses municípios que estão adjuntos aqui, né? Nas suas captações. Então, para isso, foi concebido o chamado Sistema Adutor Regional, né? Que é um sistema de tubulações, né? Que vão distribuir a água para os outros municípios, tá? Toda essa região, por exemplo, aqui de baixo, né? Que não estaria jusante das barragens, né? Está numa posição afastada, tá? Então, para isso é que se concebeu a execução desse sistema adutor regional, ok? Então, assim sendo, nessa figura, nós temos aqui em marrom as captações atuais, tá? E por essa linha tracejada verde está o esquema de uma possível, ou melhor, uma concepção preliminar do que seria esse sistema adutor regional. Tá? É claro que essa figura, essa indicação do sistema é preliminar, como foi dito, por quê? Porque para se analisar e para se implantar aquele sistema que atende da melhor forma todos os municípios que devem ser atendidos, né? Tá? É preciso fazer um estudo aprofundado sobre a disponibilidade hídrica de cada município e as demandas de cada um deles também. Tá? E a questão da localização, a questão da topografia, como é que a topulação vai percorrer até chegar nesses municípios e tudo mais. Então, para isso, ele aí contratou, em junho deste ano, a elaboração do estudo de viabilidade técnica, ambiental e econômica desse sistema adutor. Tá? Então, esse estudo encontra-se em andamento, tá? E a duração dele é de 12 meses. Aqui nós temos a inserção das barragens nos municípios, né? Aqui é a barragem Duas Pontes, integralmente contida dentro do município de Amparo. A barragem Pedreira está na divisa entre os municípios de Campina e Pedreira. Tá? Essas linhas amarelas representam os limites municipais. Tá? O reservatório de Pedreira corresponde a 202 hectares, né? E a de Duas Pontes, 486 hectares. Portanto, em função da topografia da região, o reservatório a ser formado, aí preso o lago a ser formado, e Duas Pontes você pode ver que é bem maior que o de Pedreira, que está numa região bastante montanhosa, né? O reservatório fica bem encaixado, portanto, uma área não muito grande. Agora nós passamos a mostrar aqui os projetos em si desses dois empreendimentos, tá? Com relação à barragem de Pedreira, né? Nós temos aqui ao rio Jaguari, né? Aqui nós temos a posição do eixo da barragem, tá? Essa mancha azul corresponde à superfície da água, né, que o reservatório vai ocupar. E essa faixa verde corresponde àquela faixa de APP de 100 metros. Tá? Então, a área da barragem, né, a área total, né, é de 4,35 km², tá? E com o nível d'água no reservatório máximo normal na cota 637. Tá? E o volume útil, como foi dito anteriormente, é de 32 milhões de metros cúbicos. Aqui nós temos um desenho mostrando o layout, o arranjo geral da barragem, né, da obra. Aqui nós temos o rio Jaguari que escoa nesse sentido,
montante para jusante. Então aqui a margem esquerda do rio, a margem direita do rio. Então, nessas duas margens nós temos o maciço da barragem de terra, tá? De terra e enrocamento. Depois nós temos na parte central, onde encontra-se hoje o rio, o vertedouro da barragem. O vertedouro é aquela estrutura que é uma espécie de ladrão da barragem, né? Na época de chuva, quando a vazão que chega afluente ao reservatório é muito grande, é preciso uma estrutura que libere essa água para a jusante, senão vai haver transbordamento da barragem e até pode levar ao rompimento da mesma, né? Então, esse vertedor, ele foi mencionado uma vazão de 1.500 metros por segundo, que é a vazão que corresponde a um período de retorno de 10.000 anos, né? Se vamos dizer, em termos de facilitar o entendimento, é aquela vazão que pode ocorrer, tem probabilidade de ocorrer uma vez a cada 10.000 anos. Então, a barragem, a obra tem ainda uma estrutura da tomada d'água, essa estrutura que vai captar água do reservatório e encaminhar para a jusante, e assim abastecer os municípios, né? Tá? Essa tomada é uma tomada em torre vertical, com 3 aberturas em diferentes cotas, né? Porque ela vai funcionar cada janela em função do nível d'água que estiver ocorrendo naquele momento, tá? Tem ainda um sistema de transposição de peixe, tá? Então, que é usado na época de Piracema, né? Quando os peixes fazem percurso para desova. Aqui nós temos uma planta em detalhe do sistema de tomada d'água e do conduto adutor, tá? Conduto de adução. Então essa tomada que fica do lado de montante ou no reservatório, né? Dentro do reservatório, tem essas 3 tomadas, depois o conduto forçado e aqui uma estrutura de dissipação de energia, tá? Porque a energia do escoamento é alta aqui por causa do nível d'água do reservatório, né? E essa estrutura de válvulas dispersoras promove uma dissipação de energia de modo que o escoamento possa sair tranquilo ao jusante. Aqui também tem uma vista em planta do sistema de transposição de peixe, que possui uma parte inicial em escada propriamente dita, tá? Que é constituída por um canal retangular de concreto, com paredes transversais que vão caracterizar, impor os degraus, né? De forma que o nível d'água se apresenta assim numa sucessão de degraus esses que os peixes possam pular, né? Transpor. Tá? Os peixes chegam até uma estrutura aqui, um tanque, e desse tanque é despejado num caminhão pipa o tanque, então a partir desse momento o caminhão leva os peixes para o reservatório a montante. Cadê o elevador? Cadê o elevador? Cadê o elevador? A palavra está garantida, engenheiro. Está garantida de todo mundo. Cadê o elevador? Não, a gente não vai colocar Todos terão oportunidade de falar. Não, é que ele muda toda vez que ele fala. Nós não estamos entendendo. Ele tem que falar a mesma linguagem toda vez. Ele fala cada vez um troço. Tá difícil. Não dá para compreender, meu. Ou é ou não é. Ouvir, depois os senhores fazem os comentários na hora que vocês forem. Não, tem que saber por que ele muda toda vez a história. Nós vamos ficar incomodando ele, não vai ter jeito. A audiência que eu apresentei, eu sempre citei esse sistema de transposição. Tem que ficar incomodando, não tem jeito. Parte em escada e parte em caminhões. Nós estamos muito incomodados. E aqui então nós temos um corte transversal pela tomada d'água, tá? Que é uma tomada d'água com as 3 janelas de abertura para captar a água do reservatório, conduzir pelo tubo de adução e despejar a jusante. Tá? Aqui nós temos um corte transversal pelo vertedouro, né? O vertedouro também que tem na sua soleira jusante uma série de degraus. Também esses degraus servirão para dissipar a energia, porque a energia é muito alta. A barragem tem 50 metros de altura, né? Então essa energia, se deixar sem dissipação de energia, vai sair um escoamento aqui com altas velocidades
e com alto poder de provocar erosão e outros problemas. Peço que o senhor tente concluir. Aqui nós temos o reservatório de duas fontes, tá? Aqui é a barragem, o reservatório, essa mancha azul, e a faixa da PP, em uma faixa verde aqui, tá? A área alegada de 8,8 km², e o nível d'água está na cota normal 646. Aqui está um arranjo geral da barragem em duas fontes. Nós temos a barragem de terra no leito natural do rio, que corre nesse sentido, tá? O vertedor na ombreira direita, que também é constituído por estrutura de concreto com degraus para também dissipar energia, e aqui a tomada d'água seletiva, né, para conduzir a água para jusante. Da mesma forma também, essa estrutura dispõe de um sistema de transposição de peixes. Aqui um corte transversal pela barragem, mostrando a tomada d'água e o conduto de adução, e o sistema de dissipação de energia para que o escoamento saia tranquilo e jusante. Aqui um corte pelo vertedor, né? Vocês podem ver todo o sistema de degraus, que também vão provocar a dissipação de energia necessária para garantir um fluxo tranquilo e jusante. Eu teria um filme que sempre mostra 5 minutos. A gente negocia com os 30 do consultor. Pode ser? O filme só interessa se ele puser diferente, porque nós já vimos várias vezes, cada vez que ele vem ele fala uma vez. Cada vez ele fala uma coisa. Calma. Como diz o meu amigo, meu ouvido não é pinico. Eu não ouço mesmo.